Quero neste momento Et aussi, abrir a palavra de Deus. maintenant, je voudrais ouvrir la parole de Quem Dieu. trouxe a Bíblia de casa? Qu'est-ce qui a emmené la Bible de chez soi? Abra comigo neste momento. Ouvrez avec moi maintenant. No segundo livro de Samuel, Dans le second livre de Samuel, no capítulo 9. dans le chapitre 9. Se você puder, Si por toi, gentileza, tu le peux, s'il te plaît, coloque-se em pé, mets-toi debout para que nós leiamos a palavra de Deus. pour que nous puissions lire la parole de Dieu. A palavra de Deus assim nos La diz. parole de Dieu nous dit, E disse Davi: David dit, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül para que lhe faça bem por amor de Jonatas? pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? E havia um servo na casa de Saul, Il y avait quelqu'un de la maison de Saül, cujo nome era Ziba. nommé Tsiba, E o chamaram que viesse a Davi. et on le fit venir jusqu'à E David. disse-lhe o rei: Et le roi lui dit, És tu Ziba? es-tu Tsiba? E ele disse: Servo teu. Et il répondit, ton serviteur. E disse o rei: Le roi lui dit, Não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus para com ele? n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je lui fasse envers lui la bonté de Dieu? Então disse Ziba ao rei: Et Tsiba répondit au roi, Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os il pés. y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. E disse-lhe o rei: Le roi lui dit, Onde está? où est-il? E disse Ziba ao rei: Et Tsiba répondit au roi, Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de filho Saül, de Saul, a Davi, il vint auprès de David, se prostrou com o rosto por terra tomba sur sa face et se prosterna. e se inclinou. Et il s'est incliné. E disse Davi: Et David lui dit, Mefibosete. Mephibosheth. E ele disse: Et il répondit, Eis aqui teu servo. voici ton serviteur. E disse-lhe Davi: David lui dit, Não temas, ne crains point, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. car je veux faire de toi du bien à cause de Jonathan ton père. E te restituirei Je te rendrai todas as terras de Saul teu pai, toutes les terres de Saül ton père, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. et tu mangeras toujours à ma table. Então se inclinou e disse: Il se prosterna et dit, Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Et roi appela Ziba, serviteur de Saül, et lui dit, Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils, e teus servos, E teus e servitores. recolherás os frutos, et tu feras la récolte, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. afin que le fils de ton maître ait du pain pour manger. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. E disse Ziba ao rei: Il dit au roi, Conforme tudo quanto meu senhor, ton serviteur fera o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Et Mephibosheth avait un fils nommé Mika. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém.
Et Mephibosheth habitait à Jérusalem, porquanto de contínuo comia pão à mesa do rei, car il mangeait toujours à la table du roi. e era coxo de ambos os Il pés. était boiteux des 2 pieds. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora para buscar a tua presença e clamar a ti neste momento, suplicando ao Senhor para que nesta noite, mais uma vez, o Senhor tenha misericórdia de nós e pelo teu Espírito fale à tua igreja. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos ouvir nesta noite aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Espírito de Deus, esta igreja é tua, a palavra é tua, a unção é tua, a glória é tua. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem quer, é o Senhor quem usa, é o Senhor quem levanta. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço agora, abençoa esta palavra e me usa segundo o teu querer, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, Mes bien-aimés, nesta tarde, enquanto estávamos ali em uma conversa entre amigos, cet après-midi, pendant que nous parlions entre amis, falávamos a respeito das coisas de Deus. nous parlions des choses que Dieu fait. E enquanto falávamos a respeito das coisas de Et Deus, pendant que nous parlions des choses de Dieu, Deus falou profundamente ao meu coração Dieu a parlé profondément à mon cœur a respeito desta mensagem. à propos de ce message. Enquanto conversávamos, Pendant que nous parlions, Deus usou o pastor Silvan Santos para dizer, Dieu utilisa le pasteur Sylvain Santos pour dire, Deus o usou para falar a respeito de alianças. pour parler des alliances. Deus o usou para falar a respeito daquilo que gera uma aliança. Dieu utilisa le pasteur Sylvain pour parler de ceux qui gèrent les alliances. Enquanto nós falávamos sobre aliança, Pendant que nous parlions des alliances, ele nos falou a respeito de algumas coisas que pode ser gerada através de uma aliança com Deus. il nous a parlé de quelque chose qui viennent à travers des alliances avec Dieu. E mesmo não tendo anotado, Et même que je n'ai pas noté, isso ficou registrado em meu coração. c'est resté enregistré dans mon cœur. Porque quando falou a respeito de aliança, Parce que quand il a parlé d'alliance, que à luz da Bíblia é um contrato feito entre duas et partes, selon la Bible, c'est un engagement entre 2 parties. que tem responsabilidades, compromissos e promessas, 2 parties qui ont des responsabilités et des promesses. que tem direitos e deveres. Ils ont des droits et des devoirs. Ele dizia na ocasião Et il dit à l'occasion que quando você faz uma aliança com Deus, que pendant que tu fais une alliance avec Dieu, Deus entra com a maior parte Dieu entre avec la plus grande partie. e você entra com a menor Et parte. toi, tu entres avec la plus petite partie. Quando você faz uma aliança com Deus, Quand tu fais une alliance avec Dieu, você entra com a fé tu entres avec la foi. e Deus entra com os Et milagres. Dieu entre avec les miracles. Você entra com o crer Tu entres en croyant. e Deus se encarrega de preparar tudo para que aconteça o que está prometendo na tua vida. Et Dieu accomplit tout ce qu'il a promis dans ta vie. Foi dito ali também Et ça a été dit aussi. que uma aliança com Deus Une alliance avec Dieu gera primeiramente relacionamento. génère premièrement des relations. Porque quando você tem uma aliança com Deus, Parce que quand tu as une alliance avec Dieu, você se relaciona com Ele. tu as une relation avec lui. Você passa a fazer parte do rol de amizades de Deus. Tu commences à faire partie de l'amitié de Dieu. Igualmente a Abraão, que foi chamado amigo de Deus. De la même façon qu'Abraham a été appelé ami de Dieu. Foi dito também ali Et ça a été dit aussi que quando você faz uma aliança, que quand tu fais une alliance, quando você faz uma aliança com quand Deus, tu fais une alliance avec Dieu, isto também gera cela génère aussi semelhança. de la ressemblance. Porque você passa a se parecer com Deus. Parce que tu commences à te ressembler avec Você Dieu. passa a se assemelhar a Deus. Tu passes à être tu es semblable au Seigneur. Quando você faz uma aliança com Deus, Quand tu fais une alliance avec Dieu, isto aí também gera cela gère aussi segurança. de la sécurité. Porque quando você tem a Deus como Senhor, Parce que quand tu as Dieu comme Seigneur,
Ele vai te proteger, Il va te protéger. Ele vai te guardar, Il va te garder. Ele vai te abençoar. Il va te bénir. O Salmo 91 assim diz: Le psaume 91 dit, 1000 cairão ao teu lado, 1000 tomberont à ton côté, 10.000 à tua direita, 10 000 à ta droite, mas tu não serás mais tu atingido. ne seras pas atteint. Foi dito ali também Ça a été dit aussi que quando você tem uma aliança com que Deus, quand tu as une alliance avec Dieu, isso aí gera intimidade, cela gère de l'intimité. isso gera conhecimento. Il y a la connaissance qui vient. Você passa a conhecer a Tu Deus passes à connaître à Dieu e Deus passa a conhecer a et você. Dieu commence à te connaître plus. Enquanto estávamos conversando, Pendant que nous parlions, a conversa se estendeu la parole a continué e logo Deus me levou para alguns textos et la conversation m'a mené à quelques textes. e nós começamos a falar a respeito disto. Et nous avons commencé à parler de cela. E Deus ali me levou a mais uma questão, Et Dieu m'a emmené à une autre question, levando-me a dizer que quando você tem uma aliança com Deus, en disant que quand on a une alliance avec Dieu, isto gera restituição e recompensa. ça gère de la restitution et de la récompense. Deus então, ao chegar ali onde eu estou, Et quand je suis arrivé là où je suis, começou a me lembrar a respeito deste último item, Dieu m'a rappelé de cette dernière chose que j'avais parlé. de como uma aliança com Deus Une alliance avec Dieu pode gerar restituição, génère la restitution, pode gerar recompensa. génère de la récompense. E a Bíblia Sagrada fala, Et la Bible sacrée dit, neste texto que eu acabei de ler, dans ce texte que je viens de lire, a história de um moço l'histoire d'un homme que a vida lhe levou et sa vie a emmené, a passar por muitas dificuldades. l'a emmené à passer pour beaucoup de difficultés. É assim mesmo, Et queridos. c'est comme ça, mes bien-aimés. A vida é uma caixinha de surpresas. La vie est une boîte de mystères. Ao longo da nossa vida acontecem coisas que não Au esperamos. cours de notre vie, il y a des choses qui arrivent que nous n'attendions pas. Ao longo da nossa vida acontecem coisas que não estamos preparados. Au cours de notre vie, il y a des choses qui arrivent que nous n'attendions pas. Em um momento é uma coisa, Dans un instant, c'est une chose. em outro momento pode ser outra. Dans un autre instant, ça peut être une autre chose. Este moço de quem eu falo Et cet homme que je parle, é um moço que nasceu c'est un jeune homme qui est né em berço real. dans une famille, Ele era filho de príncipe. famille royale. Il était fils de prince. Consequentemente, ele estaria na linhagem de sucessão. C'est sûr qu'il était descendant du roi. Quando ele nasceu, Quand il est né, seu avô era o rei, son grand-père était le roi. seu pai era o Son príncipe, père était le prince. aquele que sucederia ao seu avô. Et celui qui descendrait du roi. Quando ele nasceu, Quand il est né, o seu pai tinha muitas riquezas. son père avait beaucoup de Ele richesses. tinha tudo do bom e do Il melhor. avait tout du meilleur. Ele pôde experimentar de tudo que de bom a vida pode oferecer. Il pouvait goûter de tout ce que de bon la vie pouvait lui donner. Eu acredito, segundo a Bíblia, Et je crois, selon la Bible, que esta criança fazia, inclusive, ainda que na sua inocência, que cet enfant, même en soyant innocent, alguns planos para o futuro. il faisait des plans pour le futur. Porque a Bíblia diz Parce que la Bible dit que nesta ocasião que dans cette occasion, em que as coisas difíceis chegaram, là où les choses difficiles sont arrivées, ele tinha 5 anos de il idade. avait 5 ans. E por mais que seja uma criança, Et même qu'il était à peine un enfant, com 5 anos de idade, avec 5 ans, você tem consciência das coisas. toi, tu as déjà conscience des choses Eu qui lembro arrivent. que quando meu pai foi embora de casa, Je me rappelle que quand mon père il est sorti na de chez moi, cidade de Itapecuru do Maranhão, dans la ville à Maranhão, eu, como criança, moi, quand j'étais enfant, com apenas 5 anos de idade, avec à peine 5 ans, disse para minha mãe: j'ai dit à ma mère, eu vou crescer, je vais grandir, eu vou estudar, je vais étudier, eu vou trabalhar je vais travailler para que você tenha uma vida melhor. pour que tu puisses avoir une meilleure Eu vie. tinha sonhos, J'avais des rêves, eu tinha projetos, j'avais des projets, eu tinha expectativas, j'avais des espoirs, mesmo sendo uma criança. même en étant un enfant. É por isso que eu acredito C'est pour ça que je crois que este jovem, que ce jeune homme, ainda na sua même infância, quand il était enfant, fazia planos para o il futuro. avait des plans pour le futur. Ele dizia: Et il disait, meu avô é rei, mon grand-père est un roi, meu pai é príncipe, mon père est un prince. certamente eu serei rei também. Certainement un jour je serai roi. Certamente o futuro que me espera é bom. Mon futur est bon. Mas como eu disse a Mais vocês, comme je te dis, a vida é uma caixinha de la surpresas. vie est une boîte à mystères. Por causa da desobediência do seu avô, À cause de la désobéissance de son grand-père, ele acabou morrendo. il est mort.
Por causa da desobediência do seu avô, à cause de la désobéissance de son grand-père, o Senhor o rejeitou como rei le Seigneur l'a rejeté comme roi. e escolheu uma outra pessoa para ser rei no seu lugar. Le Seigneur a choisi une autre personne pour être roi d'Israël. Vocês conhecem muito bem a história. Tu connais très bien l'histoire. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Le chapitre 16 du premier livre de Samuel. Deus chama o profeta e diz para ele: Dieu, il appelle le prophète et lui dit, vai até a cidade de Belém, na casa de Jessé, va dans la maison de Jessé à Bethléem, porque lá eu tenho escolhido alguém para reinar. parce que j'ai choisi là-bas quelqu'un pour régner. Agora, olha uma coisa, Samuel. Mais regarde une chose, Samuel. Não olha para a aparência, Ne regarde pas l'apparence. porque o homem olha para a Parce aparência, que l'homme regarde l'apparence. mas eu olho para o coração. Mais je regarde le cœur. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou ali, Et la Bible dit que quand Samuel est arrivé là-bas, Samuel disse a Jessé: Samuel dit à Jessé, onde é que estão os teus filhos? où est-ce qu'ils sont tes enfants? E Jessé Et Jessé, fez passar os seus 7 filhos il a fait passer ses 7 fils diante de Samuel. devant Samuel. Passou Eliabe, Eliab est passé. passou Aminadab. Il est passé Aminadab. E quando passaram estes, Et quand ils sont passés, a Bíblia diz que Samuel la Bible dit que Samuel, passou a mão il a passé sa main no vaso de azeite dans la bouteille d'huile e já ia para ungir a et estes. il allait consacrer avec l'onction. Quando de repente a Bíblia Sagrada nos Et diz tout à coup, la Bible nous dit que o Senhor falou com que Samuel, le Seigneur a parlé dans le cœur de Samuel, dizendo para ele: Samuel, en lui disant, Samuel, não te apresses em ungir a estes, ne te précipite pas pour les porque eu oindre, não os tenho escolhido. parce que je ne les ai pas choisis. Tu estás olhando para a Je aparência, regarde l'apparence, mas eu olho para o coração. mais je regarde le cœur. Nenhum destes eu escolhi. Aucun de ceux-là j'ai choisi. A Bíblia Sagrada então Et diz la Bible dit que Jessé continuou passando que Jessé, il a fait passer os seus filhos diante de Samuel. ses enfants devant Samuel. Depois de Eliabe e Aminadab, Après Eliab et Aminadab, passou Simei, il y a eu Simei, passou Simeia, il y a eu Simeia, passou Natanael, il y a eu Nathanaël, passou Radai, il y a eu Halai, passou Ozem. il y a eu Azen. Acabaram-se os Et filhos. les enfants sont terminés. Aí o profeta pergunta: Alors le prophète, il demande, acabaram-se os teus filhos? tu n'as plus d'enfants? Não tem mais nenhum? Il n'y a plus aucun enfant. Samuel então Samuel, alors, ouve de Jessé a seguinte palavra: il écoute la parole de Jessé. eu ainda tenho um filho, J'ai encore un fils, mas ele é pastor de ovelhas. mais il est pasteur de brebis. Ele é o menor da Il est casa. le plus petit de la maison. Se não foram estes, Si ce n'est pas celui-là, certamente não será esse. c'est sûr que ce ne sera pas cet É assim autre. mesmo, Et queridos. c'est comme ça, mon bien-aimé. As pessoas vão te julgar pela tua aparência. Les personnes vont te juger As selon ton pessoas vão apparence. te julgar pelo timbre da tua Les voz. personnes vont te juger selon ta voix. Mas as pessoas não sabem o que está no teu Mais coração. les personnes ne connaissent pas ton cœur. Elas não conhecem as promessas de Deus para a tua Elles vida. ne connaissent pas les promesses de Dieu pour ta vie. Não deixe que as pessoas te Ne desprezem laisse pas que les personnes te rejettent pela tua aparência. selon ton apparence. Porque o que Deus tem para fazer Parce que ce que Dieu a na tua fait vida dans ta vie é maior. est plus grand. Creia nas promessas de Deus. Crois dans la promesse de O Dieu. Deus que prometeu vai cumprir. Le Seigneur qui a promis, il va accomplir. Aquele que disse vai fazer. Celui qui a promis, il va accomplir. Creia nas promessas do Senhor. Crois dans les promesses de Dieu. A Bíblia Sagrada então nos diz La Bible sacrée nous dit que Samuel mandou dizer que Samuel a envoyé a Jessé: à Jessé manda buscar o menino, pour chercher l'enfant. porque enquanto ele não chegar, Et pendant que não l'enfant nos n'arrive pas, assentaremos para comer. il n'allait pas s'asseoir à table tant que l'enfant n'arrive. Aprenda uma coisa, querido. Apprends une chose, mon bien-aimé. Era importante que Davi fosse ungido Il est important que David soit no oint meio dos seus irmãos. entre ses frères. Querem saber por quê? Tu sais pourquoi? Porque os seus irmãos não acreditavam no seu chamado. Parce que ses frères ne croyaient pas à son appel. Os seus irmãos não acreditavam que Deus pudesse fazer algo na sua vida. Ses frères ne croyaient pas qu'il pouvait arriver quelque chose à David. Deixa eu dizer uma coisa para você. Je voudrais te dire une chose. Quando tiver alguém te perseguindo, Quand quelqu'un te persécute, quando tiver alguém dizendo que você não será ninguém, quand quelqu'un dit que tu ne seras personne, não ore para que Deus ne prie pas pour que Dieu faça qualquer coisa com esta pessoa. attaque cette personne. Porque tem gente que ora para Deus matar seu inimigo. Parce qu'il y a des personnes qui prient pour que Dieu attaque ces Tem personnes. gente que ora para que Deus extermine seus inimigos. Il y a des personnes qui prient pour que Dieu extermine les ennemis. É claro que Deus não
ouve essa oração. C'est sûr que Dieu n'écoute pas cette prière. Mas aprenda uma coisa. Mais apprends une chose. Deus não vai matar teus inimigos. Dieu ne va pas tuer tes Sabe ennemis. por quê? Tu sais pourquoi? Deus quer que eles permaneçam vivos. Dieu, il veut qu'ils soient Para vivants. que eles contemplem Pour qu'ils voient o cumprimento de cada promessa fez para você. que Dieu a fait pour toi. Deus vai te exaltar. Dieu va t'exalter. É no meio daqueles que não acreditam em você. Entre ceux qui ne croyaient pas, Deus vai te levantar. Dieu va t'élever. No meio daqueles que não acreditam em você. Au milieu de ceux qui ne croient pas en toi. Samuel disse para Jessé: Samuel dit à Jessé, enquanto ele não chegar, tant que cet enfant n'arrive não nos pas, assentaremos à mesa para comer. on ne va pas à table. E a Bíblia Sagrada diz Et la Bible dit que quando Davi apareceu, que quand David est apparu, o próprio Deus falou para Samuel: Dieu a parlé au prophète. unge-o porque este mesmo é. Oint celui-là parce qu'il a été choisi par E a moi. Bíblia Sagrada Et la diz Bible dit que Samuel derramou o azeite na cabeça de Davi. que Samuel a oint David. E a partir daquele momento, Et à partir de cet instant, o Espírito Santo se apoderou de Davi. le Saint-Esprit est entré dans la vie de Davi David. foi cheio do Espírito Santo. David a été rempli du O Saint-Esprit. Espírito Santo passou a controlar a vida de Davi. Le Saint-Esprit a contrôlé la vie de David. Aquela unção Et cette onction foi divisor de águas na vida de Davi. a changé la vie de David. É por isso que eu quero dizer uma coisa para você. C'est pour ça que je veux dire une chose pour Se toi. você quiser que Deus te use, Si tu veux que Dieu t'utilise, comece a buscar a Deus. commence à chercher le Seigneur. Comece a pedir que Deus derrame unção na tua vida. Commence à demander l'onction de Dieu. Eu me encontrei com o pastor Silvan Je me suis rencontré avec le pasteur e eu me Sylvain. identifiquei muito com Je ele. me suis identifié avec lui. Porque o sentimento que ele tem Parce que le sentiment qu'il é o a, mesmo que eu tenho no c'est meu le coração. même que j'ai dans mon cœur. Eu tenho dito, pastor Silvan, para Deus: Et j'ai dit, pasteur Sylvain, Senhor, eu não quero ser mais um. Dieu, je ne veux pas être Porque encore tem un. muitos pregadores. Il y a plusieurs Tem prédicateurs. pregadores e Il y a des pregadores. prédicateurs. Mas eu quero fazer a diferença, Senhor. Mais moi, je veux être Eu quero différent. buscar a tua unção na minha vida. Je veux chercher ton onction dans ma Para vie. que no abrir e fechar da minha boca, Pour que quand j'ouvre la a bouche, tua graça se manifeste. ta grâce se A manifeste. tua glória se Ta derrame. gloire se A tua verse. unção se Ton espalhe. onction soit versée. Os teus milagres Tes aconteçam. miracles Eu viennent. quero esta unção. Et je veux cette Quem onction. quer esta unção? Qui est-ce qui veut cette Quem onction? quer esta unção? Qui est-ce qui veut cette Quem onction? quer esta unção? Qui est-ce qui veut cette Quem onction? quer esta unção? Qui est-ce qui veut cette onction? Comece a receber esta Commence à unção. recevoir cette Deixa onction. Deus te encher desta unção. Laisse Dieu te remplir de Porque Ele cette quer te onction. usar nesta Parce última hora. qu'il veut t'utiliser dans cette dernière heure. A unção fez a diferença na vida de Davi. L'onction a fait la différence dans la vie de David. Depois deste momento, Après cet instant, a história continua. l'histoire continue. Davi voltou para as suas ovelhas. David est reparti pour s'occuper de ses brebis. Porque aprenda uma coisa: Après une chose, a promessa de Deus vem, la promesse de Dieu vient, mas nem sempre o cumprimento é imediato. mais l'accomplissement ne vient pas tout de Nós suite. somos imediatistas. Nous voulons tout de suite. Queremos que Deus fale Nous voulons que Dieu parle e Deus faça na mesma hora. et que Dieu accomplisse au même instant. Não foi assim na vida de Davi. Ça n'a pas été comme ça dans la vie de David. Davi poderia ter dito, pastor Silvan: David pouvait dire, pasteur eu agora Sylvain, sou rei, maintenant je suis un não roi, cuido mais de ovelha, je ne m'occupe pas des não quero brebis, saber de ficar cheirando a cocô de ovelha, je ne veux plus sentir les não quero brebis, nem saber de curral. je ne veux plus voir A les partir brebis. de agora me respeitem, Maintenant porque afinal respectez-moi, de contas eu serei o rei de Israel. parce que je serai roi d'Israël. Pisar no meu calo eu piso em você. Si tu piles sur moi, je Me pilerai sur bater com a toi. mão direita eu te bato com a Si tu esquerda. frappes avec ta main droite, je frappe avec la main Não gauche. foi assim que Davi fez. Non, ce n'est pas comme ça que David a Davi fait. já era ungido rei, David était déjà loin comme mas roi, voltou para cuidar das ovelhas de seu pai. mais il est reparti s'occuper des brebis de Sabe son por père. quê? Tu sais pourquoi? Porque Deus só usa Parce que Dieu utilise quem trabalha. celui qui travaille. Deus só usa Dieu utilise quem é humilde. celui qui est humble. Deus só usa Dieu utilise quem tem sensibilidade celui qui a de la sensibilité para entender pour comprendre que as promessas que acontecem les promesses s'accomplissent no tempo de dans Deus. le temps de Dieu. Deus só usa Dieu quem utilise sabe esperar. celui qui sait attendre. Deus só usa Dieu utilise quem entende celui que qui as comprend coisas acontecem et les choses no arrivent tempo de Deus. dans le temps de Dieu. Aguarde o tempo de Deus. Attends le temps de Aguarde Dieu. o tempo de Deus. Attends le temps de Aguarde Dieu. o tempo de Deus. Attends le temps de Dieu. Aguarde o tempo de Attends Deus. le temps de Dieu. E Deus vai te usar. Et Dieu va t'utiliser. A história de Davi continua. L'histoire de David continue.
Vou fazer um salto histórico aqui, Je vais parler ici de l'histoire, para que nós não consumamos muito tempo com isto. mais je vais résumer pour prendre moins de temps. Davi já está no palácio do rei, David était déjà dans le palais du roi, servindo a Saul, en servant Saül, quando ele conhece a quand Jonatas. il a connu Jonathan. Jonatas, filho de Saul, Jonathan était fils de Saül, príncipe, prince, sucessor do trono. successeur du trône. Mas a Bíblia Sagrada diz Et la Bible sacrée dit que nasceu uma amizade sincera entre Jonatas e Davi. qu'une amitié sincère est née entre David et Jonathan. E a Bíblia diz que Davi, Et la Bible dit que David que Jonatas et Jonathan, fizeram uma aliança. ils ont fait une alliance. Quando Jonatas chega com Davi, Quand Jonathan est arrivé avec David, a Bíblia diz que Jonatas la Bible dit que Jonathan, tira a sua capa il a enlevé sa cape, e entrega para Davi. il a pris son manteau et il l'a donné à David. Tira a sua espada Il a pris son épée e entrega para et Davi. il l'a donné à David. Pega o seu arco Il a pris son arc e entrega para et Davi. il l'a donné à David. Tira o seu cinturão Il a pris sa ceinture e entrega para et Davi. il l'a remis à David. Quando Jonatas faz isto, Quand Jonathan, il a fait cela, ele está dizendo para Davi: il disait à David, eu sou teu amigo, je suis ton ami, nós temos uma aliança, nous avons un pacte. e com esta Et aliança avec cette alliance, nascerá um amor sincero entre nós. il y aura un amour sincère entre E nous. como este amor é Et sincero, comme cet amour est sincère, eu estou me despojando, j'enlève tout. estou tirando a minha capa, J'enlève mon manteau. estou me despindo daquilo que sou. J'enlève tout ce que j'ai. Aqui está a minha espada. Voilà mon épée. Eu nunca vou te ferir de perto. Je ne vais jamais te blesser. Aqui está o meu arco. Voilà mon arc. Eu nunca vou te ferir de Je longe. ne vais jamais te blesser de Aqui loin. está o meu cinturão. Voilà ma ceinture. Nunca usarei nenhuma arma contra Je ne você. vais utiliser aucune arme contre Nascia toi. uma aliança sincera Il y naquele lugar. avait une alliance sincère dans cet instant. Jonatas amava a Davi. Et Jonathan, il aimait David. E por causa deste amor, Et à cause de cet amour, Jonatas por várias vezes Jonathan, plusieurs fois, livrou a Davi da mão de seu pai Saul. il a délivré David de la main de son père Saül. Isso está no do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Et c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, cette Esta histoire. primeira aliança. Sa première alliance. Mas no capítulo 20, Mais dans le chapitre 20, Davi faz uma segunda aliança com Davi faz uma segunda aliança com Jonatas. David, il fait une deuxième alliance avec Jonathan. E esta aliança dizia Et cette alliance disait que Davi nunca tiraria, que David n'allait enlever jamais, nunca deixaria de usar il n'allait jamais arrêter de d'utiliser benevolência de la bienfaisance com a família de Jonatas. avec la famille de Jonathan. Davi sempre amaria, David allait aimer toujours. Davi sempre cuidaria David allait s'occuper toujours da família de de la Jonatas. famille de Jonathan. E esta aliança se estabeleceu. Et cette alliance s'est établie. O tempo passou Le temps est passé. por causa da desobediência de Saul. Et à cause de la désobéissance de Saül, Ele foi morto. il a été mort. Jonatas também morreu Jonathan est aussi como mort fruto da desobediência do seu pai. à cause de la désobéissance de son père. E agora Davi Et maintenant, David, é declarado rei em Hebron. il est roi à Hébron. Davi reina por 7 anos em Hebron. Et David, il est resté roi pendant 7 ans à Hébron. E Davi ainda não é rei em toda a terra de Israel. Mais David n'était pas roi partout en Israël. Na região norte do reino, Dans la partie nord du royaume, dos filhos de Saul assume como rei. un des fils de Saül est devenu roi. O nome dele é Isbosete. Son nom, c'est Isboset. Davi é rei apenas em Hebron. Et David, il était à peine roi à Hébron. Aconteceu uma coisa. Et voilà une chose est arrivée. No ato da morte de Saul, Quand Saül est mort, quando chegou a notícia que ele e Jonatas haviam morrido, et que la nouvelle est venue que Saül et son fils Jonathan est mort, a ama daquele rei, la femme qui s'occupait des enfants du roi, aquela que cuidava do filho de Jonatas, celle qui s'occupait des enfants de Jonathan, sabendo do costume daquela época, quand elle a connu l'habitude de l'époque, pegou a este menino, elle a pris l'enfant qui était né, que a Bíblia chama de Merib Baal. que la Bible appelle le fils de Baal. Merib Baal significa advogado. La mairie de Baal, ça veut dire avocat.
Basta você olhar no primeiro livro das Crônicas, E se tu capítulo 8, versículo 34. Dans 1er Chronique, tu vois cette histoire. Você vai entender o que eu quero dizer nesta Tu vas noite. comprendre ce que je veux dire ce O soir. nome daquele menino era Merib Baal, Le nom de cet enfant était Mérid Baal, que significa advogado. qui signifie avocat. Aquela mulher, Cette femme, quando soube que o avô dele era morto quand elle a su que le grand-père de cet enfant e est que o mort, pai dele era morto, et que le père de cet enfant était mort, tomou aquele menino elle a pris l'enfant e saiu correndo com ele. et elle a couru avec cet enfant. Ela ia escondê-lo, Elle allait le cacher, ela ia protegê-lo, elle allait le protéger, ela ia guardá-lo. elle allait s'occuper de lui. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Porque quando o rei era morto, Parce que quand un roi mourait, o exército do rei inimigo l'armée du roi ennemi procurava exterminar cherchait pour exterminer toda a descendência do rei, toute la descendance du roi. todos aqueles que pudessem assumir o trono. Tous ceux qui pourraient un jour assumer le trône de l'ancien roi. E Merib Baal Et Mérid Baal era filho de príncipe. était le fils du prince. Consequentemente, Par conséquence, ele poderia ser rei. il pourrait être roi un jour. Aquela mulher pensando Et cette femme, elle l'a pensé, que agora Davi ia mandar matar toda a descendência de Saul. que maintenant David allait tuer toute la descendance de Saül. Ela pega Merib Baal Elle a pris Mérid Baal e sai correndo com ele. et elle a couru avec lui. Mas devido à sua pressa, Mais à cause, elle était pressée, devido ao seu medo, à cause de sa peur, a Bíblia diz que aquele menino cai das suas mãos la Bible dit que l'enfant est tombé par terre. e ele quebra as suas duas Et pernas. ses deux jambes ont été cassées. Flávio Joséfo diz Et Flavius Josephus dit que aquele menino que cet enfant, ficou esquecido à beira da il estrada a été oublié au bord de la route. e ali ele passou Et il est passé là-bas. aproximadamente 5 dias. Il est resté environ 5 jours. Ora, queridos irmãos, Cela veut dire, mes bien-aimés, a Bíblia diz no segundo livro de Samuel, que la Bible dit dans le second livre de Samuel, capítulo 4, versículo 4, chapitre 4, verset 4, que ele tinha apenas 5 anos. qu'il avait à peine 5 ans. Passou 5 dias Il est passé 5 jours à beira da estrada. au bord de la route. Certamente já estava quase morto, Certainement, il était presque mort déjà. desnutrido, Il avait faim, com os pés quebrados, avec les deux jambes cassées, machucado, blessé, com muitas dores no corpo, avec beaucoup de douleur dans le corps, até que passou por aquele lugar. jusqu'à ce qu'il passe dans cet Homem que a endroit. Bíblia chama de Maquir. Un homme qui s'appelait Makir. Então Maquir pega aquele menino Alors Makir, il a pris cet enfant e leva ele para uma cidade et il l'a emmené dans une ville chamada de Lodebar. qui s'appelait Lodebar. A partir desse momento, pastor, À partir de cet instant, Maquir pasteur, não sabia quem era aquele menino. Makir ne connaissait pas cet enfant. Maquir não sabia que era filho de Il ne Jonatas. savait pas que c'était le fils de E Jonathan nem tão pouco que ele era de linhagem real. et qu'il était de la descendance Este royale. menino agora recebe um novo nome. Maintenant, cet enfant, il reçoit un nouveau nom. É dado a esse menino o nome de Mefibosete. Et il a un nom à présent qui s'appelle Mephibosheth. Vocês querem saber o que significa Mefibosete? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire Mephibosheth? Aquele que espalha, Celui qui extermina, disperse, qui aquele que é a extermine. vergonha da casa. Celui qui a la honte de la A maison. partir daquele dia, À partir de ce jour, aquele menino cet enfant, passou a ser chamado de vergonha. il commence à être appelé honte. Era príncipe, Il était un prince. nasceu em berço real, Il est né dans la royauté. mas por causa das circunstâncias da Et vida, à cause des circonstances de la vie, passou a ser chamado Mefibosete. il s'appelait Mephibosheth. Você já imaginou, pastor Silvão? Tu t'imagines, pasteur Alguém Sylvain, chamando vergonha, vem cá. quelqu'un qui t'appelle honte. Honte, viens ici. Vergonha, vai no comércio comprar alguma coisa para mim. Honte, va au chinois pour moi. Vergonha, vai encher um balde de água para mim. Honte, va prendre de l'eau pour moi. Você já imaginou como é que estava o coração daquele menino? Tu imagines comment cet enfant il était dans son cœur? Ele tinha lembranças da sua família. Il avait des souvenirs de sa Ele famille. sabia quem era a sua família. Il savait qui était sa famille. Ele conhecia a sua linhagem. Il connaissait sa royauté. Ele sabia de onde vinha. Il savait d'où il venait. E talvez sabia até o seu nome primeiro. Et peut-être qu'il connaissait même son premier Mas a prénom. partir de agora, Mais à partir de cet instant, ele é chamado de il Mefibosete. s'appelait Mephibosheth. Aquele que espalha. Celui qui disperse. Aquele que extermina. Celui qui extermine. Aquele que é vergonha. Celui qui a la honte. Aquele que é a vergonha da sua casa. Celui qui a la honte de sa maison. Eu não tenho nenhuma dúvida Je n'ai pas de doute que este menino cresceu que cet enfant ait grandi com uma autoestima muito baixa. avec beaucoup de frustration. E deixa eu dizer uma coisa para você. Je veux te dire une chose. A importância da autoestima. L'importance que tu sois A bien, autoestima, de acordo com a psicologia, que tu t'estimes bien, selon la psychologie. é tão importante para nós, Il est tellement important que tu t'estimes, porque ela diz como você se comportará no dia a dia. parce que cela dit comment tu vas te comporter pendant le Se jour. você tem uma boa autoestima, Si tu t'estimes bien,
Você será feliz. Tu seras heureux. Você será alegre. Tu seras joyeux. Você andará de cabeça erguida. Tu lèveras la tête. Se você tem uma boa autoestima, Si tu t'estimes bien, você conseguirá tu vas arriver vencer as dificuldades da vida. à vaincre les difficultés de la Mas se vie. você tem uma baixa autoestima, Mais si tu ne t'estimes pas, você será aquele tipo de pessoa tu seras quelqu'un que só vive triste, qui vit triste. só vive cabisbaixa, Tu as la tête basse, talvez até em depressão, même en dépression. não consegue ser feliz, Tu n'arrives pas à être heureux. não consegue olhar para o futuro com esperança, Tu n'arrives pas à voir le futur avec não de consegue l'espérance. ter expectativas. Tu n'arrives pas à avoir de l'espoir. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Porque a baixa autoestima Parce que quand tu ne te valorises pas, prejudica tu as de a préjudice. imagem que nós temos a respeito de nós mesmos. Et l'image que tu as de toi-même, elle n'est pas valorisée non plus. Já viram aquelas pessoas Tu as déjà vu les personnes que se olham no espelho qui se regardent au miroir e dizem: sou muito feio. et ils disent je suis très moche. Jesus tem misericórdia. Jésus, aie compassion Eu de não vou moi. nem olhar mais no Je espelho, ne vais même plus me regarder dans porque le eu sou miroir muito feio. parce que je suis très moche. Para mim não tem jeito. Il n'y a plus de solution pour Para moi. mim não tem jeito. Il n'y a plus de solution Nunca pour vou moi. arrumar um casamento. Jamais je vais me marier. Nunca chegarei a me casar. Jamais je vais me marier. Aí olha para sua casa Et alors il regarde chez e diz: lui eu não tenho nada. et je n'ai rien. Eu nunca vou conseguir Je nada. n'arriverai jamais à avoir quelque chose. Pastor Silvão me ensinou uma coisa Pasteur Sylvain m'a enseigné une chose que eu ainda não tinha percebido. que je n'avais pas encore remarqué. Muitas pessoas se contentam Beaucoup de personnes se de contentent viver na miséria, de vivre dans la misère, de viver na conformidade, de vivre dans leur confort, dizendo: é porque Deus quer, parce qu'ils disent c'est Dieu qui é veut comme porque ça. Deus está no controle das coisas. Et Dieu est dans le contrôle de tout. E nesses dias ele me ensinou Et pendant ces jours, il m'a que enseigné você pode até não escolher que tu peux choisir como você vai nascer, comment tu vas naître, mas você pode escolher mais tu peux choisir como você vai continuar vivendo. comment tu vas continuer à Você vivre. pode até ter nascido Tu peux naître em um lar de problemas, dans un lieu rempli de mas se problèmes, você vai continuar com um lar de problemas, mais si tu vas continuer é dans la vie de problèmes, responsabilidade sua. c'est ta responsabilité. Você pode até ter nascido Tu peux naître numa família pobre, dans une famille pauvre, mas se você vai continuar pobre, mais si tu continues pauvre, isso aí é uma escolha sua. c'est un choix qui t'appartient. Isso aí é uma decisão sua. C'est une décision à toi. Porque se você confiar Parce que si tu as confiance na providência de Deus dans le moyen que Dieu e donne começar a lutar et tu commences à lutter para mudar de pour vida, changer de vie, Deus vai te abençoar. Dieu te bénira. Deus vai te honrar. Dieu va t'honorer. Deus vai te usar. Dieu va t'utiliser. E vai mudar a tua situação. Et il va changer ta E situation. vai mudar a tua vida. Il va changer ta vie. A tua condição não será mais a Les mesma. conditions ne seront plus les mêmes. Porque Deus pode mudar a tua situação. Parce que Dieu peut changer la situation de ta Você crê vie. nisso? Tu crois en cela? Você crê nisso? Tu crois en cela? Levante a tua mão nesta noite. Lève ta main ce soir. Olha para esse irmão que está do teu lado aí. Regarde le frère à côté de toi. Diga para ele: meu irmão, Et dis-lui, mon não frère, me interessa peu importe se você acha que eu sou feio ou bonito. si tu crois que je suis A moche. partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, eu vou olhar no espelho. je vais me regarder Eu dans vou le miroir dizer: et je vais dire, olha que coisa linda do Pai. regarde comme je suis beau. Olha que coisa linda do Regarde Pai. comme je suis beau. Eu sou o melhor que Deus tem. Je suis le meilleur que Dieu Eu sou o fait. melhor que Deus preparou. Le meilleur pour moi. Você é o melhor que Deus tem. Tu as fait le meilleur pour toi. Você é o melhor que Deus tem. Toi, tu es le meilleur de Dieu. Irmão, Mon frère, sabe quem não quer tu sais, celui que qui ne você veut pas, tenha uma boa autoestima? que tu ne te valorises pas, É o diabo. c'est le diable. Porque ele sabe Parce qu'il sait que a tua estima estando em baixa, que si toi, tu ne te valorises você pas, vai viver tu vas vivre igual aquele crente comme le chrétien que canta qui chante o canto le chant da galinha da Angola. de la poule d'Angola. Você sabe qual é o cântico dela? Tu sais quel est son chant? Tô fraco, Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. je suis faible. Meu irmão, Mon frère, nós servimos um Deus nous servons un que Dieu olha para o fraco qui regarde le e faible diz: et il dit, diga ao fraco, le faible dit, eu sou forte. je suis fort. Esta noite Deus quer te levantar Dieu para veut te mudar a tua vida. Pour changer ta vie ce soir. Deus quer mudar a tua história. Dieu veut changer ton histoire. Olhe bem, Regarde bien a imagem que alguém tem, l'image que quelqu'un a de toi, a identidade que alguém tem, l'identité que quelqu'un é formada est formée por aquilo que as pessoas dizem de ce que les personnes a disent respeito de você à
propos de toi e por aquilo que você pensa et selon ce que toi-même a respeito de você. tu penses de ta vie. Meribaal Meribaal, era príncipe, il était prince, mas aceitou mais il a accepté a condição la condition de viver na miséria, de vivre dans la de misère, viver na de pobreza, vivre de la pauvreté, de ser Mefibosete, d'être Mephibosheth, de ser coitadinho. d'être coupable. Mas olha uma coisa, Mais écoute une chose, havia uma aliança il y avait une alliance entre Davi e Jonatas. entre David et Jonathan. Nesta aliança, Et cette alliance, David, havia prometido il avait promis que sempre usaria que toujours de amor e beneficência il aurait de l'amour et de la bienfaisance com a família de Jonatas. envers la famille de Jonathan. É por isso Et c'est pour cela que depois que Davi qu'après assume o governo total de Israel, il a assumé le gouvernement d'Israël, ele pergunta: il a demandé, existe alguém da família de Saul il y a quelqu'un de la famille de Saül a quem eu possa abençoar que je puisse bénir para que a minha aliança com Jonatas pour que mon alliance avec Jonathan possa ser cumprida? puisse s'accomplir? Existe alguém Est-ce qu'il y a quelqu'un da casa de Saul de la maison de Saül que queira ser abençoada qui veuille être béni para que eu cumpra pour que je puisse a accomplir minha palavra para com ma Jonatas? parole envers Jonathan? Eu pergunto aqui nesta Et noite: je demande ici ce soir, alguém que queira ser abençoado est-ce qu'il y aqui? a quelqu'un qui veut être Alguém béni? que precise de uma bênção aqui? Quelqu'un qui a besoin d'une Alguém que bénédiction ici? deseje ser abençoado aqui? Quelqu'un qui veuille être O béni? rei está perguntando: Le roi demande quem quer ser abençoado? qui veut être béni? Quem quer ser abençoado? Qui veut être béni? Quem quer ser abençoado? Qui veut être Quem béni? quer ser abençoado? Qui veut être Quem béni? quer ser abençoado? Qui veut être béni? Levanta a tua mão Lève ta main. e receba a bênção do rei. Reçois la O bénédiction du rei quer te roi. abençoar. Le roi veut te O bénir. rei quer te abençoar. Le roi veut te bénir. Levanabacas. Chamantanabacanto robanabacai. Lemanabachunde rebecandarabas. Lamanto nogosubia nabacancho. Flemai kentanabagas. Levantoroko tomandanabagas. Aintenemecancho robanabacai. O rei está aqui. O Le rei roi. está aqui. Le roi est ici. O rei está aqui. Le roi est ici Para te abençoar. pour te bénir. 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 Receba a bênção do rei. Sua la caixa. Mas olhe bem, Mais écoute une chose. Davi faz esta pergunta David, il a posé cette question. e manda chamar Et il a envoyé quelqu'un, dos mordomos de Saul. un employé Sabe qual era o nome dele? pour appeler les employés de Saül. Ziba. Et son nom était Tsiba. Diga Ziba. Dis Tsiba. Diga para alguém que está do seu lado: Dis à quelqu'un à côté de toi. cuidado com Ziba. Attention avec Tsiba. Diga cuidado com Ziba. Dis attention avec Tsiba. Pastor, por que cuidado com Ziba? Pourquoi, pasteur, attention avec Tsiba? Porque Ziba Parce que Tsiba, é daquele tipo de gente il était le genre de personne que gosta de ficar do lado qui aimait être à côté de quem está ganhando. de celui qui gagne. Quando Saul estava ganhando, Quand Saül gagnait, estava do lado de Saul, il était à côté de Saül. era fiel a Il Saul, était fidèle à era Saül. obediente a Il était Saul, obéissant à Saül. temia Saul, Il avait crainte de Saül. amava Saul. Il aimait Saül. Agora Davi manda chamar ele Maintenant, David l'appelle e pergunta para ele: et il demande à Tsiba, és tu Ziba, est-ce que tu t'appelles Tsiba, servo de Saul? serviteur de Saül? Ele disse: não, Il a dit non, teu servo, je suis ton serviteur. Teu servo. Je suis ton serviteur. Teu servo. Je suis ton serviteur. Teu servo. Ton serviteur. teu servo. Ton Ele serviteur. estava dizendo: já servi a Saul, J'ai dit, je servais Saül. agora sirvo a você. Maintenant, je te sers Era toi. fiel a Saul, J'étais fidèle à Saül. agora sou fiel a você. Maintenant, je sers toi. Amava Saul, J'aimais Saül. agora ama você. Maintenant, je t'aime toi. Sabe quem é esse tipo de gente? Tu sais quel est ce genre de E aquelas personnes? pessoas Ce sont les personnes que quando você está por cima, que pendant que tu es en haut, te dá tapinha na ils costa, te frappent dans le dos. te convida para Ils almoçar, t'invitent pour manger. liga pro teu Ils celular, appellent ton portable. manda mensagem pro teu Ils envoient des Facebook. messages dans le Mas Facebook. quando você está na Mais prova, pendant que tu es dans não les quer nem preuves, saber de você, ils ne veulent plus penser à te toi. abandona, Abandonne. não vai até você. Plus te Meu chercher. irmão, cuidado com Ziba. Fais attention avec Meu irmão, Ziba. cuidado com Fais Ziba. attention avec Tenha Ziba. cuidado com Fais Ziba. attention avec Tenha Ziba. cuidado com Ziba. Fais attention avec Mas diga Ziba. para essa pessoa que está do teu lado: Fala o para que é a de pessoa que Ziba está do está lado. guardado. Celui que dit O que pas. é de Ziba está guardado. Ce que te dit pas. O que é de Ziba está guardado. Ce que te dit pas. O que é de Ziba está Ce guardado. que te dit pas. Tem cuidado. Fais attention avec Ziba.
Se não bastasse En plus ser desse tipo, d'être ce genre de personne, Davi pergunta para Ziba: David demande encore à Tsiba, já que tu serviste a Saul, comme tu étais serviteur de Saül, tu sabe que na casa de Saul tem alguém que porventura possa estar vivo para que eu possa abençoar? est-ce que tu connais quelqu'un de la descendance de Saül pour que je puisse le bénir? Sabe o que é que ele disse? Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Tem alguém, Oui, il y a quelqu'un, mas olha, Davi, não vale a pena mais regarde David, ça ne vaut pas la tu peine gastar o teu dinheiro com essa pessoa. de dépenser ton argent avec cette Não personne. vale a pena Ça ne vaut pas la peine você abençoar esse camarada. que tu bénisses cette personne. Sabe qual é o nome dele? Tu sais quel est son nom? Aquele que espalha Celui qui a disperse vergonha da casa. la honte de la maison. E se não bastasse Et tout à coup, esse camarada ter esse nome, il avait encore le prénom. ainda é aleijado dos pés. Il était encore Não pode fazer nada contra ti, Davi. boiteux et il ne pouvait Não rien vale a faire pena pour toi, abençoar David. ele. Ça ne vaut pas la peine de le bénir. Sabe quem é Ziba? Tu sais qui est Ziba? É aquele que quer impedir a tua bênção. C'est celui qui veut empêcher É ta aquele que quer bénédiction. impedir a tua C'est vitória. celui qui veut empêcher ta É aquele victoire. que quer impedir a tua C'est restauração. celui qui veut empêcher ta É aquele restauration. que está lutando contra você. C'est celui qui lutte contre Mas nesta toi. noite eu estou aqui Mais ce soir, je suis como ici profeta de Deus para dizer: comme un prophète pour não dire tem Ziba, il n'y a pas de não Ziba, tem il ninguém n'y a personne que vai qui impedir va a empêcher bênção que Deus tem para a tua la vida. bénédiction de Porque Dieu dans quando ta vie. Deus quer Parce abençoar, que quand Dieu veut bénir, não tem Satanás, il n'y a pas Satan, não tem demônio, Não tem demônio. não tem inferno. pas d'enfer. Deus vai te abençoar. Dieu va te bénir. Deus vai te abençoar. Dieu va te bénir. Epa na bagaça. Icanda lá baixando na barraia. Olha lá. Ei, meu irmão. Et mon frère, Sabe o que era que Ziba disse a respeito tu sais que Tsiba, de il a parlé Mefibosete? de Mephibosheth. É um aleijado, Ah, il est un boiteux. é um cachorro morto, C'est un chien mort. é alguém que não vale a pena com ele, C'est quelqu'un qui ne vaut é pas le alguém que coup. não vale a pena fazer nada contra. C'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine Deixa de eu dizer l'aider. uma coisa para você. Je voudrais te dire une chose. Há pessoas que pensam Il y a des personnes qui que pensent você está acabado, que tu es mort, que a tua vida está que destruída, ta vie est que finie, Deus nunca vai levantar a tua cabeça. que Dieu ne va jamais Mas te estão relever. enganados. Mais ils Eles não sabem ils ne savent que há uma pas aliança. qu'il y a une alliance. Há uma aliança. Il 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 y a une alliance. Há promessas. A aliança promesse. restaura. Il y a des promesses de A aliança restauration. restitui. L'alliance A restitue. promessa La restaura. promesse A restaure. promessa restitui. La promesse Há uma restitue. aliança. Il y a une alliance. Diga para esse irmão que está do teu lado. Diga a ton frère, Confia na toi. aliança. Il y a une alliance. Confia na promessa. Il y a une Confia na aliança. Confiance en la promesse. Confia na promessa. Confie-toi en l'alliance. Deus vai te levantar. Dieu va t'élever. Deus vai te abençoar Dieu va te bénir por causa da à aliança, cause de l'alliance, por causa da à promessa. cause de la promesse. Os teus inimigos pensam que você morreu, Tes ennemis pensent que tu es mort. pensam que você está acabado, Ils pensent que tout est fini pour mas toi. Deus está dizendo: Mais Dieu te dit, a tua história não acabou. ton histoire n'est pas finie. Tem uma aliança Dieu a une alliance e avec eu vou toi. cumprir a minha promessa na tua vida. Et Dieu va accomplir sa promesse dans ta vie. Arabanaga, suribicanda, arabahai. Davi David, mandou chamar il a appelé a melhor cavalaria que ele tinha no palácio les meilleurs chevaux qu'il avait dans son palais e mandou buscar a Mefibosete. et tous les chevaliers pour chercher Mephibosheth. Sabe onde é que Mefibosete morava? Tu sais où est-ce qu'il habitait? Diga Lodebar. Dit Lodebar. Lodebar Lodebar, significa qui signifie nulidade nullité ou nada. ou rien. Amós capítulo 6, versículo 1. Amos chapitre É a 6 verset referência 1. que nos dá conhecimento disto. C'est la référence qui nous donne la connaissance de cela. Lodebar, Nada, rien, nulidade. nul. Alguém diz que é terra de esquecimento. Quelqu'un peut même dire que c'est la Alguém terre diz de que era l'oubli, terra de miseráveis. la terre des misérables, Alguém diz que era terra de pessoas que não tinham nada. la terre de ceux qui n'avaient rien. A Bíblia diz que era terra de nada. La Bible dit que c'était la terre du rien, Era terra de ninguém. la terre de personne. Mas Davi Mais David, mandou buscar a Mefibosete. il a envoyé quelqu'un pour appeler Mephibosheth.
A cavalaria vai buscar Les Mefibosete chevaliers sont arrivés pour chercher Mephibosheth. e traz Mefibosete para a casa do rei. Et ils emmènent Mephibosheth à la maison du roi. Quando ele chega na presença do rei, Quand il arrive devant le roi, ele apresenta il se présente. aquilo que ele pensava de si mesmo. Et il présente ce qu'il pensait de lui-même. Porque ele diz o seguinte para Davi: Parce qu'il dit cela à quem David. é teu servo Qui est ton para serviteur tu teres olhado pour que tu le regardes? para um cachorro morto tal como eu? Un chien mort comme moi. Olha o que Mefibosete pensava de si mesmo. Regarde ce que Mephibosheth pensait de Ele havia lui-même. aceitado aquilo que as pessoas diziam a respeito dele. Il avait accepté ce que les personnes pensaient de lui. Ele havia aceitado aquilo que as pessoas diziam a respeito dele mesmo. Il avait accepté ce que les personnes disaient de lui. Eu aprendi uma coisa com Davi: Et j'apprends une chose avec David. não aceite N'accepte pas nada de negativo rien de que négatif alguém diz acerca de você. de ce que les personnes disent de Sabe toi. por quê? Tu sais pourquoi? O diabo é campeão Le diable est de champion dizer que você é pour dire ce que tu es, aquilo que você não é. ce que toi tu n'es pas. Davi chegou com Saul Et David est arrivé avec Saül. e disse: eu vim para lutar com gigantes. Et il a dit, je suis venu pour lutter contre géants. Saul olhou para ele Et David lui a e disse: está ficando louco, Saül lui a dit, tu es fou, perdeu o juízo, tu n'es plus está bien com dans ta tête, parafuso a menos, tu as une vie sans tu moi, é jovem, tu es jeune, qual é a experiência de guerra que tu tem? tu n'as pas d'expérience. Volta para tua casa, Retourne chez toi, volta para tua casa. repars chez toi. Tu não serve para estar aqui, Tu ne sers pas pour tu lutter não contre tem les géants. estatura para estar aqui, Tu n'as pas de tu não hauteur, tem perfil físico para estar tu aqui. n'as pas le physique pour Se être ici. Davi fosse como algumas pessoas, pastor Silvão, Pasteur Sylvain, que aceitam aquilo que as pessoas dizem a respeito de si, il y a des personnes qui acceptent ce que les autres disent d'eux. teria baixado a cabeça, Et il baisse la tête, teria voltado para casa, il repart chez lui. teria dito: Et peut-être que é David, verdade, il pourrait dire, ninguém me ama, c'est vrai, personne ne m'aime. ninguém gosta de mim. Personne ne m'aime. Quer saber de uma Tu coisa? sais d'une chose, Eu vou desistir do ministério, je vais arrêter avec mon eu vou ministère. pendurar a guitarra, Je vais arrêter vou de deixar de jouer. cantar, Je vais arrêter vou de deixar de chanter. pregar, Je vais arrêter de vou prêcher. deixar de fazer a obra de Deus. Je vais arrêter de faire l'œuvre Ninguém de Dieu. acredita em mim, Personne ne croit en ninguém moi. acredita no meu ministério. Personne ne croit dans mon Teria ministère. voltado para casa, Il pourrait partir chez lui. teria desistido. Il pourrait désister. Mas depois que Saul falou isto, Mais après que Saül l'a dit, Davi olhou para ele David l'a regardé. e disse: rei, Et il a dit, roi, você não me tu conhece. ne me connais pas. Deixa eu te contar só duas Je vais histórias. te raconter deux Uma histoires. certa vez, Une fois, leão entrou un lion est rentré lá no aprisco das ovelhas do meu pai, près des brebis de mon père. tragou uma ovelha. Il a pris une brebis. Sabe o que eu Tu fiz? sais qu'est-ce que j'ai fait? Eu peguei na barba do leão, J'ai pris la barbe du lion. tirei a ovelha da boca J'ai enlevé dele, la brebis de sa bouche. matei o leão J'ai tué le e lion. livrei a ovelha. Et j'ai pris la brebis. Uma outra vez, Une autre fois, urso foi lá. un ours est Eu arrivé. fiz a mesma J'ai fait coisa. la même chose. Livrei a ovelha da boca do urso. J'ai pris la brebis de sa Sabe o bouche. que é que Davi estava dizendo? Tu sais qu'est-ce que David dit? Você não me conhece, Tu ne me connais então pas. não me julgue. Donc ne me Não juge diga que pas. eu não sou capaz. Ne dis pas que je suis Quando pas você capable. não me conhece, Quando tu não me connais pas. Deus tem promessa na minha vida. Il y a une promesse Há dans uma ma vie. unção de Deus na minha vida. Il y a une onction de Dieu dans ma vie. Arabacandaraba. Ecandarabai. Olha aí para esse irmão que está do teu lado, olha aí. Regarde le frère Olha aí, que está só do para ele teu lado. acordar. Regarde. Só para ele acordar. Porque Diz aí para ele nesta noite, meu irmão. Dis-lui, Começa meu a me tratar bem, meu filho. Começa a me traiter Tu não bien. sabe quem é que eu vou ser. Tu ne sais pas qui je Tu não vais me être. conhece. Tu ne me connais pas. Tu não sabe as promessas que Deus tem na minha vida. La promesse que Dieu a dans ma vie. Começa a orar por mim. Commence à prier pour Começa a moi. me tratar Começa a bem. me traiter Porque bien. Deus tem promessa na minha Parce que vida. Dieu a promesse dans ma Só vie. quem tem promessa de Deus, levanta a sua mão nesta noite. Adore ao Senhor neste lugar. Adore Porque le Deus Seigneur. tem promessa Lève ta main. para a tua vida. Parce que Dieu a une promesse pour toi. Ebanabas. Jai bianagasuri bikova nabakai. Levanta rabachanda rabacanda rabahai. Shanda rabacanda rabasuri bicanda rabahai. Ei que anabasuri bicanda rabahai. Orabas. Davi olhou para ele David l'a regardé e disse: você pode até não acreditar em você mesmo. et il a dit, peut-être que tu ne crois pas en toi-même. Você pode até ter se esquecido de quem você é. Peut-être que tu as oublié ce que tu étais. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Je veux te rappeler une chose. Apesar de te chamarem de Mefibosete, Même si on t'appelle Mephibosheth, vergonha, honte,
Eu quero te lembrar Je veux te rappeler que o nome que teu pai te deu que le nom que ton père t'a donné, foi Merib Baal, c'était Méride Baal, que significa advogado. qui veut dire avocat, Advogado, avocat, advogado, avocat, advogado, avocat, advogado. avocat. Primeira coisa que a aliança pode fazer, pastor, La première chose qu'une alliance peut faire, tem pasteur, poder para restaurar a tua identidade. elle a la puissance pour restaurer ton Uma identité. aliança restaura identidade. Une alliance peut restaurer une Uma aliança identité. restaura identidade. Une alliance restaure Uma l'identité. aliança restaura identidade. Une alliance restaure Tem l'identité. alguém dizendo que você é um fracassado, Il y a quelqu'un qui dit que tu mas es por causa terminé. da aliança que Deus tem contigo, Mais à cause de l'alliance de Dieu você envers passará a toi, ser chamado de vencedor. tu seras appelé vainqueur. Alguém pode até te chamar Quelqu'un peut t'appeler de derrotado, de faillite. de alguém que não pode vencer, Quelqu'un qui est ton faillite. mas por causa Mais à cause da aliança que Deus tem contigo, de l'alliance que Dieu a a avec partir de toi, hoje, à partir d'aujourd'hui, a tua identidade ton identité vai ser restaurada, va être restaurée, vai ser va mudada. être changée. Vencedor, Dieu t'aime. vencedor, Vainqueur. Tu vencedor, seras vainqueur. vencedor, Vainqueur. vencedor. Vainqueur. Nesta noite, meu irmão, Ce soir, mon frère, você vai sair daqui diferente, tu sortiras d'ici por causa différent da aliança que Deus tem contigo. à cause de l'alliance que Dieu a avec toi. Segunda coisa que Deus faz, La deuxième chose que Dieu fait através da sua aliança. avec son alliance. Segunda coisa que uma aliança pode mudar e restituir, La deuxième chose qu'une alliance peut restituer, o espaço da tua residência. l'espace de ta résidence. Onde era que Mefibosete morava? Où est-ce que Mephibosheth habitait? Lodebar, Lodebar, terra de ninguém, la terre de personne, lugar de nulidade, lieu des nuls, terra de nada, lieu de rien, terra de esquecimento, lieu d'oubli, terra de pessoa que não tinha nada. lieu des personnes qui n'avaient rien. Ei, meu irmão, Et mon frère, Mefibosete mudou de endereço, Mephibosheth avait une autre adresse. saiu de Jerusalém, Il est sorti de Jérusalem. digo, saiu de Lodebar Il est sorti de Lodebar e plutôt. foi para Jerusalém, Et il est allé à Jérusalem. saiu da casa de Maqui Il est sorti de la maison de e foi Maki. para a casa do Et rei. il est allé au palais du roi. Talvez quando chegou em Lodebar, Peut-être quand il est sorti, chegou com uma mão na frente, outra atrás, quand il est allé à Lodebar, il n'avait como rien. se dizia no Maranhão, Comme on dit à Maranhão, não tinha eira nem il n'avait beira. rien. Chegou naquele lugar Il est arrivé là-bas como apenas um aleijadinho, comme un boiteux simplement. mas agora está saindo Mais maintenant il na sort melhor cavalaria do rei. avec les E chevaliers du alguém está roi. dizendo, Peut-être il dit, não é Mefibosete, ce n'est pas é Mephibosheth, Merib Baal, c'est Meribal. é príncipe, C'est le prince. é príncipe, C'est le prince. é príncipe, C'est le prince. é príncipe. C'est le prince. Diga para esse irmão que está do teu lado, Dis au frère te à côté de prepara, toi. Prépare-toi. te prepara, 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 Prépare-toi. para mudar de lugar, Tu vas para changer mudar de d'adresse. lugar, Tu vas changer para mudar de d'adresse. lugar. Tu vas changer Deus d'adresse. está te tirando de Lodebar, Dieu t'enlève de está Lodebar. te levando para Il Jerusalém. t'emmène à Jérusalem. Para Jerusalém, À Jérusalem. para Jerusalém, A Jerusalém. para Jerusalém, A Jerusalém. para Jerusalém. A Jerusalém. Só aqueles que creem. Que ceux qui Levanta croient. a sua mão Lève e la main. receba agora E reçois esta maintenant. promessa de Deus. Reçois la promesse Esta de Dieu. promessa de Deus. Reçois cette promesse Esta de Dieu. promessa de Cette Deus. promesse de Dieu. Essa promessa de Deus. Cette promesse de Dieu pour ta vie. Terceira coisa La que uma troisième aliança pode chose restaurar qu'une alliance peut restaurer, a tua condição, tes conditions, a tua herança. ton héritage. Amém. Davi diz: David dit, não temas, ne crains point, porque de certo parce que c'est sûr usarei contigo de beneficência que je vais faire de la bienveillance envers toi, por causa da aliança que eu tenho com teu pai. à cause de l'alliance que j'avais avec ton père. Te restituirei Je vais restituer todas as terras toutes les terres de Saul teu pai, de Saül, ton e père, de contínuo et tout, comerás pão et toujours tu mangeras à minha mesa. à ma table. Mefibosete não tinha nada. Mephibosheth n'avait rien. Por causa da aliança, agora ele tem tudo. Maintenant, à cause de l'alliance, il a tout. Por causa da aliança, ele tem tudo. À cause de l'alliance, il a Olhe tout. para quem está do teu lado e diga: você é filho do rei. Diga aí. Regarde à celui à côté de Diga toi aí, et você é dis-lui, filho do rei. tu es fils de roi, Você tu é es filho fils do de rei. roi, tu es fils Você du é roi, filho do rei. tu es fils du Você é roi, filho do rei. tu es fils du roi, Você é filho do tu es rei. fils du Ei, roi. meu irmão, diga Eh ei. mon frère, Ei, meu irmão, eh mon frère,
Pare de pensar Arrête de penser que você é ninguém. que tu n'es personne. Diga para esta pessoa aí: Dis pour cette personne, você é filho do tu es rei. fils du roi. Você é príncipe. Tu es prince. Você é princesa de Deus. Princesse de Dieu. Ei. Demanda na baixo. Uribe calamanda rabacanda na baixo. Aliança L'alliance tem o poder de restituir a la puissance pour restituer tudo aquilo que a vida tirou de você. tout ce que la vie a enlevé de toi. Tudo aquilo que a vida fez você perder. Tout ce que la vie a enlevé de toi. Por causa desta aliança Et à cause de cette alliance que você tem com Deus. que tu as avec Dieu, Deus Dieu, vai honrar il va e honorer vai te restituir et il va restituer tudo aquilo que a vida te tirou. tout ce que la vie a enlevé de toi. Quarta coisa que uma aliança restaura: La quatrième chose que l'alliance peut restaurer, Lo- le lieu d'honneur, a mesa do rei. la maison du roi, A mesa do rei. la table du roi, A mesa do rei. la table du A roi, mesa do rei. la table du roi. Te chamavam de aleijadinho, Il t'appelait boiteux de coitadinho. et tout Agora é príncipe. et pauvre. Maintenant tu es Só pode prince. sentar na mesa do rei Que ceux qui quem é sont convidado. invités peuvent Diga s'asseoir à para la quem maison- está do seu à lado la aí, table diga aí, du roi. diga aí, diga aí para ele. Dis à la personne à côté de Você toi, vai deixar, tu vas laisser, você vai sair tu vas sortir da mesa dos que não tem nada de la maison de ceux e qui vai n'ont rien. passar a comer na mesa do Et rei. tu vas manger à la table du No roi, lugar de honra, un endroit no lugar d'honneur, de honra, un endroit no d'honneur, lugar de un honra, lieu d'honneur, no lugar de un honra, endroit no d'honneur, lugar de un honra. endroit d'honneur. Aqueles que te ocultavam, Ceux qui aqueles que te escondiam, ceux qui te cachaient para que você não fosse abençoado, pour que tu ne sois pas béni. agora vão ter que contemplar Maintenant ils vont voir você comendo en te voyant, na mesa do rei, en mangeant à la table du no roi, lugar de destaque, dans un endroit no lugar de honra. d'honneur. Deus tem um lugar de honra para você, Dieu a un endroit d'honneur por pour toi, causa da aliança que Ele tem contigo. à cause de l'alliance qu'il a avec toi. Esta aliança Cette alliance, restaura elle restaure o acesso, l'accès a presença à la présence e a intimidade para com o rei. et l'intimité avec le roi. Mefibosete, Mephibosheth, agora Merib e Baal, maintenant il est Méribal, passou il est passé a ter intimidade com o rei, à avoir de a entrar na l'intimité. sala do trono, Il a accès à la salle du falar com o trône. rei, Il peut parler librement avec le roi. conhecer o rei, Il peut connaître le roi. apertar na mão do rei, Il peut prendre la main du roi, abraçar o rei, embrasser le roi, ouvir a voz do rei, écouter la voix du roi, conversar com o rei, parler avec le roi, ser aconselhado pelo rei. être conseillé par le Diga para roi. esse irmão que está do teu lado, Et dis à ce frère à côté você de tem toi, intimidade com o rei. est-ce que tu as de Diga l'intimité para ele, avec le roi? fale com o rei, Parle avec le roi. converse com o rei. Discute O avec rei le está roi. aqui, Le roi est o ici. rei está aqui Le roi est para ici ouvir a tua pour voz écouter ta e voix para te et abençoar. pour te bénir. Você tem intimidade com o rei. Tu as de l'intimité avec le roi. Fique de pé comigo nesta hora. Mets-toi debout avec moi. Diga assim, por causa da aliança que eu tenho com o rei, À cause de l'alliance que j'ai avec le roi, dis, nunca mais plus jamais eu voltarei je repartirai para o lugar de miséria. pour un lieu de misère. E aqueles Et ceux que não acreditavam qui ne croyaient pas nos sonhos de Deus para a minha vida, des rêves de Dieu dans ma vie, vão ter que me servir. ils vont me servir. Meu irmão, olha só, isso aqui não é Mon frère, nenhuma heresia que eu estou ce dizendo. n'est pas une hérésie que je dis. Lembram-se de Ziba? Tu te rappelles de Tiba? Lembram que eu disse que o que era de Ziba estava guardado? Tu te rappelles que Ziba, il avait déjà quelque chose préparé pour Ziba lui. tentou descredibilizar Tiba, il a essayé d'enlever a linhagem la royauté, e a pessoa de la Mefibosete. personnalité de Mephibosheth devant Davi, David. sabendo disso, David, il a su cela. disse: a partir de hoje, Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu e a tua casa toi et ta maison, serão servos de Mefibosete. vous allez servir Vocês Mephibosheth. serão empregados dele. Vous allez être employé de Vocês vão ter que Mephibosheth. trabalhar para ele. Vous allez travailler pour lui. Vocês vão ter que cuidar dele. Vous allez occuper de Vocês vão lui. ter que plantar para ele comer. Vous allez planter pour Vocês qu'il vão ter que mange. buscar água para ele beber e Vous tomar allez banho. prendre de l'eau pour qu'il Meu boive. irmão, Mon frère,
O Ziba, Ziba, que queria impedir a tua bênção, qui voulait empêcher ta que não bénédiction, queria que você fosse abençoado, qui ne voulait pas que tu sois béni. agora vai ter que trabalhar para você. Maintenant, il devra travailler pour Agora toi. vai ter que servir você. Il devra te servir. Porque quando Deus tem aliança com alguém, Parce que quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, Ele não deixa que o teu inimigo il ne laisse pas que ton ennemi triunfe contra você. il puisse avoir de la victoire contre toi. E sabe o que é que vai acontecer? Et tu sais qu'est-ce qui va arriver? Nunca mais Plus jamais. você vai voltar Tu ne repartiras para Lodebar. à Lodebar. Porque você tem lugar garantido. Parce que tu as un endroit Em Jerusalém. garanti. À Jérusalem. A mesa do rei. La bénédiction du A roi. mesa do rei. La table du roi. Olha para esse crente que está do teu lado aí. Regarde le frère à côté de Talvez toi. você ainda não tenha entendido a mensagem. Peut-être tu n'as pas encore compris le Diga message. para ele, meu irmão, Dis mon frère, eu não sei je ne sais pas se você tem todos os dentes na boca. si tu as toutes les dents dans ta Não bouche. interessa. Peu importe. Dê o melhor sorriso Si tu as le meilleur que sourire você puder. que tu peux donner. Você é filho do Tu es rei. le fils du roi. Você é filho do Tu es le rei. fils du roi. Você é filho do Tu es le rei. fils du roi. Você é filho do rei. Tu es le fils du roi. Deixe de viver cabisbaixo. Arrête d'avoir la tête basse. Levanta a tua cabeça. Lève ta tête. Levanta a tua cabeça. Lève ta tête. Você é filho do rei. Tu es fils du roi. As promessas estão sobre a tua vida. Les promesses sont dans ta vie. O sangue do rei corre na tua veia. Le sang du roi est dans ta vie. A tua descendência é real. Ta descendance est royale. Há uma aliança em teu favor. Il y a une alliance envers E toi. por causa desta aliança, Et à cause de cette alliance, Deus restaura a tua vida. Dieu restaure ta vie. Deus restaura a tua família. Dieu restaure ta famille. Deus muda a tua história. Dieu il change ton histoire. Deus muda as circunstâncias. Dieu il change les Deus circonstances. vira o teu cativeiro. Dieu il change ton Deus captif. te cura hoje. Il restitue Deus aujourd'hui. abençoa o teu ministério. Il bénit ton Deus ministère. confirma o teu chamado. Il confirme ton appel. Levanta a tua mão, levanta. Lève ta main. Levanta a tua mão, Lève ta levanta. main. Lève ta Levanta main. a tua mão, Lève ta levanta. main. Lève ta Levanta main. a tua mão e recebe. Começa a Reçois. tomar posse da promessa. Reçois la bénédiction. Começa a tomar posse da promessa. Prends la Começa a tomar posse da promessa. Começa a tomar posse da promessa. O rei está aqui nesta noite. Le roi est ici ce soir. Pastor Silvan, Pasteur Sylvain, prepare para louvar a Deus. prépare-toi pour chanter le Seigneur. Olhe para mim nesta noite. Regarde-moi encore. Olhe para mim nesta noite. Regarde-moi encore. Eu já estou encerrando. Je termine déjà. Mas eu preciso dizer para você Mais je voudrais te dire algo aqui nesta noite. quelque chose encore ce soir. Sabe por que Deus me deu essa palavra, Tu sais pastor? pourquoi Dieu il a mis cette parole dans mon Porque tem cœur? gente Parce qu'il y a des personnes que é príncipe, qui est prince, está vivendo como mendigo. mais ils vivent comme des mendiants. Se conformou Ils sont, em ser Mefibosete. ils sont habitués à être comme Mephibosheth. Olhe para essa pessoa que está pregando hoje aqui. Regarde cette personne qui est en train de prêcher. Olhe só para mim. Regarde-moi. Aqui está alguém Regarde, ici il y a quelqu'un que já foi Mefibosete. qui était comme Mephibosheth. Aqui está alguém. Ici il y a quelqu'un. Por isso que eu disse, C'est pour ça que je dis, você não escolhe nascer pobre, tu ne choisis pas pour, mas continuar pobre é uma escolha sua. tu ne choisis pas pour naître pauvre, mais si tu Ça continues pour quê? pauvre, c'est un choix à toi. Tu sais pourquoi? Eu nasci tão pobre Je suis né tellement pauvre que tinha dia que o almoço lá em casa qu'il y avait des jours où le déjeuner chez moi, era pegar uma cuia de farinha c'était prendre du couac e esperar uma manga cair da mangueira et attendre une mangue tomber du para que manguier eu pudesse me alimentar. pour que je puisse manger. Quando não, Quand eu ia para a roça. j'allais pour la plantation, Tinha que quebrar vários cocos babaçu il fallait casser des cocos, para vender na feira, des noix pour vendre à la foire, trocar por 1 quilo de farinha, pour vendre au marché, trocar por 1 quilo de arroz. pour échanger contre du couac et du riz. Uma vez Et un jour, não tinha nada lá em casa, je n'avais plus rien chez moi. não tinha nada para comer. Il n'y avait rien à manger. Eu era uma criança, J'étais un enfant eu estava com muita fome. et j'avais très faim. Eu fui para a roça, Je suis allé à la não plantation. tinha outra coisa para Il n'y comer. avait plus rien à manger. Quem gosta de quiabo aqui? Quiabo. Qui est-ce qui aime des calous? Gosta de quiabo. Qui est-ce qui aime des calous? Quase ninguém gosta de quiabo. Presque personne n'aime les Quiabo calous. na carne já tem gente que não gosta. Il y a des personnes qui n'aiment pas manger du Aí calou. imagina você ir na roça pegar um quiabo, Imagine-toi aller dans assar na cinza la plantation, e comer sem sal, manger le calou porque não tem outra coisa para comer. sans sel. Eu comecei a trabalhar Et j'ai commencé à travailler. aos 5 anos de idade. Avec 5 ans, Eu ia para o matadouro j'allais para trabalhar a noite inteira, pour travailler la nuit entière. para de manhã Pour le jour, comer
mangé, aquela carne que ficava no couro do boi. je mangeais la viande qui était dans le cuir du bœuf. Eu trazia aquela parte do boi. Je prenais les parties du Eu não bœuf, sei se vocês conhecem. de la boucherie, je ne sais Que pas si tu chamam de connais, cabelouro. qui prenait la É partie, aquele nervo do pescoço. le nerf du cou. A mamãe, para convencer a gente a comer, Ma mère, pour nous convaincre à manger, dizia: meu filho, come. elle disait, mon fils, mange. E come atrás da porta, Et mange derrière la porte. que é para ficar bonito. C'est pour que tu sois joli, Eu acho tu que sois beau. funcionou, pastor, viu? Et je crois que ça marchait, pasteur. Glória a Deus. Glória Era a assim Deus. que a mamãe convencia a gente, C'est comme ça que ma pastor mère, Silvão, a comer cabelouro. Aquele nervo do pescoço do boi. elle nous Ela faisait dizia: manger le nerf du bœuf. come atrás da porta, meu Et filho, elle disait, regarde, mange que é derrière para la ficar porte. bonito. Parce que tu seras beau. Para ficar bonito. Tu seras très beau. Ei, às vezes, Des fois, pegávamos a cabeça do boi, nous prenions la tête du bœuf. tirávamos o miolo do boi, On prenait le cerveau du o bœuf. cérebro do boi, Le cerveau. e era aquela nossa alimentação. Et c'est ce qu'on mangeait. Então você está ouvindo alguém Donc tu vas quelqu'un que já foi pobre, qui a déjà été que pauvre, sabe o que é ser pobre, qui sait ce que que c'est, já être esteve em pauvre, Lodebar, qui a déjà été à mas Lodebar. por causa da aliança Mais à cause de l'alliance que Deus tem na minha vida, que Dieu a dans ma vie, eu estou cursando a terceira faculdade. je fais déjà la troisième Daqui a faculté. alguns anos, D'ici quelques années, alguém vai ter que chamar quelqu'un devra appeler Dr. Rodrigo, Docteur Rodrigo. Dr. Rodrigo, Docteur Rodrigo. advogado, Avocat. advogado, Avocat. advogado, Avocat. terceira faculdade. Troisième faculté. Já tenho meu segundo carro. J'ai déjà la deuxième Estou voiture. lutando e Deus vai me dar ainda esse ano a minha casa própria. Et je crois que Dieu va me donner Sabe ma o que é maison. isso? Tu sais qu'est-ce que É c'est a que cela? aliança. C'est l'alliance de É Dieu. porque eu disse: C'est parce que j'ai eu dit, sou filho do je rei. suis fils du roi. E eu não aceito uma vida de Je miséria. n'accepte pas la misère Eu dans não ma vie. aceito uma vida de miséria. Je n'accepte pas la misère Eu dans sou ma vie. filho do rei. Je suis fils du roi. Eu quero orar por você nesta Je noite. veux prier pour toi ce soir. Somente os filhos do rei, Seulement les fils du roi que têm uma aliança com o rei qui ont une alliance avec le e que roi querem que esta aliança et qui veulent que cette alliance seja traduzida elle soit accomplie em bênçãos, dans des bénédictions, vitória, dans des victoires, prosperidade. dans la prospérité. Chegue aqui à frente agora em nome de Viens Jesus. ici devant au nom de Jésus. Venha porque eu quero orar por você. Viens ici parce que je veux prier pour ta Enquanto o vie. cantor Silvan Santos louva o nome do Pendant Senhor. que le pasteur Sylvain Santos il chante, Chegue aqui agora. viens ici devant. Hoje é o último dia da festa. Aujourd'hui c'est le dernier jour de la E fête. Deus sempre deixa Et Dieu il laisse toujours o melhor para o último dia. le meilleur pour le dernier Deus jour. marcou um encontro hoje com você. Dieu il a fait un rendez-vous aujourd'hui Deus avec tem toi. algo a fazer na tua vida Dieu il hoje. veut faire quelque chose dans ta vie ce soir. Creia, Crois seulement. creia, Crois seulement. creia. Crois seulement. Fecha os teus olhos. Ferme tes yeux. Fecha os teus Ferme olhos. tes yeux. Deus está mudando Dieu il change pessoas de endereço hoje aqui. ton adresse ce soir. Deus está mudando Dieu il change pessoas de endereço hoje aqui. ton adresse ce soir. Pela autoridade de Deus. Par l'autorité de Dieu. E se eu sou profeta na Et terra, si je suis prophète de Dieu, ainda este ano, pastor, encore cette année, pasteur, Deus vai dar casa própria para pessoas aqui. Dieu fera que les personnes ici seront Pastor, propriétaires. pastor, o senhor não sabe Pasteur, tu ne sais a pas loucura que o senhor está falando. la folie que tu parles. Aqui neste lugar Ici, dans ce lieu, é muito difícil conseguir casa c'est très própria. difficile d'être Eu propriétaire quero d'une maison. profetizar casa própria aqui Mais je nesta veux noite. prophétiser, tu auras ta Eu maison quero cette année. profetizar que você vai ter um lugar Je veux prophétiser para morar. que tu auras un autre endroit pour Comece a habiter. sonhar. Commence à rêver. Comece a sonhar. Commence à rêver. Comece a sonhar. Commence à rêver. Porque Deus vai fazer um milagre. Parce que Dieu va faire le miracle. Canta, pastor Silvan Santos. Lepandabash. Aleluia. Ora, ora, ora. Alléluia. Enquanto o pastor Silvan Santos canta, você ora. Pendant que le pasteur Sylvain chante, tu pries. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazer os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado
da tua presença agora. Outra Vai vez encher esse lugar da tua presença agora. Deixe. fiz tudo errado. Mas Deus, eu sou filho teu. Adore a Ele. Adore a Ele. Me perdoa outra Adore. vez, Senhor. Agudo. E me ajuda a ser melhor. Ajuda, ajuda. Me dê mais uma chance. E não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Ajuda, ajuda. Vai recebendo aí, meu irmão. Me dê mais uma Vai adorando a Deus. Vai adorando a Deus neste lugar. Vai adorando a Deus. Adore le Seigneur. Vai adorando a Deus. Adore le Seigneur. Vai adorando a Deus. Adore le Seigneur. Quero ser melhor que antes. Você não vai ser Ziba. Tu ne seras pas Tsiba. Você vai ser Davi, Tu vas être David. que vai abençoar a vida do teu irmão. Et tu vas bénir la vie de ton frère à côté de toi. Isso é importante C'est important que a gente faça. que tu fasses cela ce soir. Fique ao lado de uma pessoa neste momento Choisis agora. quelqu'un maintenant. Coloque a tua mão na mão desta pessoa. Prends la main de cette Coloque a personne. tua mão na mão desta pessoa. Prends la main de cette personne. Coloque a tua mão na mão desta pessoa. Pose ta main sur la main de cette Você personne. que está ouvindo pela rádio, Toi qui écoutes avec la radio, levante a tua mão onde você estiver. lève ta main là où tu es. Porque uma unção Parce qu'il y a une option de vitória, de victoire, de de prosperidade, prospérité, de bênçãos de bénédiction. vai descer sobre este lugar. Il va être versé dans cet Eu endroit. disse a Deus hoje: Je dis au Seigneur, Deus, eu quero um sinal. Seigneur, je veux un signe. Se o Senhor é comigo, Si le Seigneur est se o avec Senhor fala pela minha boca, si le Seigneur utilise ma me dá um bouche, sinal esta noite. montre-moi un signe ce E soir. Deus vai descer agora Et Dieu va verser com uma maintenant unção poderosa nesse une lugar. onction puissante Uma dans cet unção de endroit. restauração, Une onction de mas restauration, uma unção de renovo, une onction de uma renouvellement, unção de poder. une onction de puissance. Pessoas serão cheias Les personnes seront do remplies Espírito Santo, du Saint-Esprit falarão em línguas estranhas, et parleront en langue. porque o Espírito de Deus está aqui. Parce que le Saint-Esprit est O ici. Espírito de Deus está aqui. Le Saint-Esprit est ici. O Espírito de Deus está Le aqui. Saint-Esprit est ici. Ore, 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 ore. Receba, 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 receba. Será que você já parou para imaginar como vai ser naquele dia? Sua entrada lá no céu ao lado de Jesus. Meu irmão, como será? Será que você está preparado para o que Ele vai te falar? Olha bem dentro dos teus olhos e chama seu novo nome. Ore, ore. Valeu a pena esperar. Eita Deus. Valeu a pena. Olha Deus usando os seus vasos. Olha Deus usando os seus vasos. Olha Deus usando os seus vasos. Receba, 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 receba. Valeu a pena obedecer. Naquele dia você vai dizer, meu Deus, valeu.
Será que você já parou para imaginar o que para você está preparado? O que o olho humano não viu e não subiu ao coração, e a mente humana jamais imaginou. E não há felicidade maior que aqui pode ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena. Valeu, pastor Rodrigo. Valeu a pena confiar. Uma vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Satan n'arrivera pas Impedir o crescimento desta igreja. à empêcher cette église de grandir. Pastor Antônio, Pasteur Antonio, se eu sou profeta de Deus na terra, si je suis un prophète de em Dieu, nome de Jesus, au nom de Jésus, eu profetizo sobre o teu je ministério prophétise sur ton com uma unção ministère de crescimento, une onction de como grandeur nunca tu esperava. pour grandir comme Ai, jamais que tu n'as entendu. mandarabachandarabai. Deus vai te honrar deste lugar, homem, Dieu va porque Ele t'honorer. tem visto a tua humildade, Et Dieu a vu ton Ele âme. tem visto a tua sinceridade, Dieu il a vu ta Ele tem sincérité. contemplado aquilo que você tem feito. Il voit ce E que tu por as déjà causa fait. disso, Ele vai te honrar com uma unção de crescimento. Receba, 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 receba. Sai!